Olá, esse é o segundo podcast da série, iniciada na semana passada, e eu tinha preparado muitos assuntos para a gente conversar. Desde essa emenda marota que eles fizeram para ganhar as eleições, uma emenda que atropela tudo em termos de lei, passando pela Polícia do Paraná, que muito apressadamente decidiu que o crime contra o tesoureiro do PT não era político, apesar do assassino ter entrado gritando "aqui é Bolsonaro". Mas, inclusive, pensei até em falar um pouco do verão na Europa, da onda de calor na Europa, que, no meu entender, vai servir para acabar um pouco com o negacionismo acerca do aquecimento global. Mas a verdade é que o Bolsonaro se antecipou e fez essa pataquada de reunir embaixadores para falar do sistema eleitoral brasileiro e condenar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Me parece um tema inescapável, eu não posso fugir dele. Inclusive, a primeira análise que fiz coincide até com a análise do próprio staff do Bolsonaro, das próprias pessoas que trabalham na sua campanha eleitoral. Eu disse, olha, isso é um discurso de derrotado. Quando você reúne embaixadores para falar que as eleições não serão limpas, sabendo nós que as eleições serão limpas, evidentemente que é um discurso de derrotado, é uma antecipação da derrota. E acho que não há dúvida sobre isso, mesmo pessoas ligadas ao Bolsonaro aceitam essa tese. Mas existe um outro aspecto do discurso dele, é que é também um anúncio de golpe, é uma vontade de mostrar que não aceitará o resultado das urnas. Isso tem um certo significado. Em primeiro lugar, ele quis fazer com que os governos soubessem que ele não está satisfeito com o sistema eleitoral e que ele pode, em algum momento, contestá-lo. Ora, é uma tentativa de fazer também com que se acostumem com a ideia de que ele vai contestar o sistema eleitoral. Evidentemente que os governos não vão cair na sua conversa. Os embaixadores são bem informados, eles acompanham a conjuntura internacional e a própria embaixada americana, no dia seguinte, lançou uma nota dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é um modelo para o mundo inteiro. Portanto, os Estados Unidos, pelo menos, não caem nessa história. E por que não caem? Porque, para os Estados Unidos, a manobra do Bolsonaro é muito nítida. Para o Biden, a manobra do Bolsonaro é algo até familiar, porque ela é baseada no que o Trump fez nos Estados Unidos. O que ele fez nos Estados Unidos? Ele começou denunciando o voto por correspondência. Lá, o voto por correspondência. Aqui, o voto eletrônico. Até que, uma vez derrotado, ele contestou o resultado das eleições e houve aquela tentativa de invasão do Capitólio. Nós estamos diante de uma situação semelhante. O Biden percebeu, os americanos perceberam e imediatamente lançaram uma nota desautorizando a crítica do Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro. Mas isso não basta. Nós teremos, eu acredito, se os brasileiros que vivem no exterior estiverem me ouvindo e compreenderem também a gravidade da situação, eu acho que eles têm uma tarefa muito importante. Uma tarefa de mostrar aos amigos no exterior que o Brasil passa por esse período de golpe, uma tarefa de mostrar aos jornalistas amigos o que está se passando em termos de uma preparação para o golpe, e isso será muito bom, porque quando há uma tentativa de golpe, de um modo geral, os governos não são muito decididos. Eles passam a tomar decisões a partir da influência da opinião pública. Então, nós precisamos muito de ganhar a opinião pública internacional para a defesa da democracia no Brasil. E aqui dentro nós temos também um imenso dever de casa a cumprir, porque uma vez que o Bolsonaro se declara indiretamente derrotado, a tarefa de vencê-lo já não é tão importante quanto era antes, mas a tarefa de evitar
que ele conteste as eleições de uma forma violenta, é o dever de casa essencial. E ontem as instituições começaram a reagir. O Supremo Tribunal Federal reagiu através do Luiz Fux. O presidente do Senado também fez uma declaração a favor do sistema eleitoral brasileiro. O TSE, evidentemente, também se manifestou através do Edson Fachin, mas os políticos, de um modo geral, ainda estão um pouco tímidos. Houve uma reação dos deputados da oposição. Mas é preciso que eles compreendam que quando o Bolsonaro questiona o sistema eleitoral, é um problema que atinge a todos os políticos, inclusive aqueles que o apoiam. Porque se ele questiona o sistema eleitoral, essas pessoas foram eleitas pelo sistema eleitoral e serão eleitas também pelas urnas eletrônicas, é o mandato delas que está em jogo. É a legitimidade do mandato delas que está em jogo. E elas têm que lutar por isso. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, até agora não reagiu. Não reagiu por quê? Porque ele é muito ligado ao Bolsonaro. Ele conseguiu com o Bolsonaro um esquema tão maravilhoso que o Bolsonaro finge que governa e ele dispõe de um orçamento secreto de 17 bilhões para manter azeitada a máquina de apoio ao Bolsonaro e também a máquina de apoio a si próprio, como presidente da Câmara e como político lá em Alagoas. Portanto, é essa a situação. Nós temos que reagir um pouco mais. Subprocuradores também agitaram, lançaram um manifesto, mas o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, é muito ligado ao Bolsonaro. Muito dificilmente ele tomará uma decisão contra o Bolsonaro. Será necessário que alguém peça essa investigação. Já foi pedida, mas será necessário que o próprio Supremo, talvez, o acione para que ele faça a investigação. O Bolsonaro cometeu crimes ali? Cometeu. O primeiro crime é o crime de denunciar falsamente o sistema eleitoral. Ele usou argumentos absurdos. Ele disse que o sistema eleitoral brasileiro permite que as pessoas entrem nas urnas, mudem os nomes e mudem o resultado. Isso não é verdade. O inquérito da Polícia Federal de 2018 não conclui isso. O delegado que fez o inquérito já disse. A própria Associação dos Delegados da Polícia Federal já contestou o Bolsonaro, dizendo que as eleições no Brasil são feitas de uma forma correta. Mas ele usou um outro argumento. Ele disse, o PSDB, num determinado momento, questionou as urnas eletrônicas. É verdade. O PSDB questionou um resultado no qual o Aécio perdeu. Mas, em seguida, com as explicações, o PSDB se deu por satisfeito. Então, não há um argumento correto do Bolsonaro, não há um argumento sério do Bolsonaro. Ele usa fake news. Ele, como pré-candidato, não pode usar a TV oficial para mostrar um ato de campanha. Portanto, ele cometeu um crime contra a democracia, que é o crime de reunir embaixadores para transmitir para o exterior falsas notícias sobre o nosso sistema eleitoral, e o crime também eleitoral, especificamente, de utilizar um prédio público, uma TV oficial, na sua campanha para a reeleição à presidência da República. Portanto, é necessário que ele seja investigado, é necessário que ele seja punido por isso. Eu acho que vai haver uma certa timidez nesse campo. Não só a omissão do Procurador-Geral da República, mas uma timidez, porque o Bolsonaro, na condição de pré-derrotado, ele está querendo criar um clima no qual ele diz, olha, eu venceria, mas não me deixaram vencer. Eu venceria, mas me aplicaram uma série de sanções e isso impossibilitou a minha vitória. Enfim, ele está buscando todos os caminhos para melar as eleições de 2022. E é realmente para nós, como eu disse no princípio, o grande dever de casa. Como é que nós podemos, dentro da nossa situação de brasileiros desarmados, porque você sabe que o Bolsonaro, ao longo do seu governo, estimulou o uso de arma, reduziu o controle sobre elas, e hoje nós temos mais de 1,5 milhão
de pessoas armadas no Brasil, quer dizer, um contingente superior até às polícias militares. Então, nós brasileiros desarmados temos que nos preparar, não é? A nossa resistência pacífica a isso que pode acontecer. Nós temos a experiência dos Estados Unidos do 6 de janeiro, da tentativa de invasão do Capitólio. O Bolsonaro, ao anunciar um golpe de Estado, ele retira do golpe um dos seus fatores mais importantes, que é a surpresa. Nós já sabemos que alguma coisa pode acontecer nos moldes do que aconteceu nos Estados Unidos. Então é importante que a sociedade se prepare. Nos Estados Unidos, nós tínhamos o Trump denunciando o processo. Nós tínhamos toda aquela batalha legal, mas o movimento do 6 de janeiro foi um movimento, de uma certa maneira, inesperado. Ele foi organizado pela internet e aconteceu de repente. Aqui no Brasil, não. Nós teríamos, por exemplo, um 6 de janeiro, como aconteceu nos Estados Unidos. Poderia ser evitado aqui no Brasil se o alvo fosse o Congresso Nacional. Bastava bloquear antecipadamente as vias de acesso ao Congresso Nacional. Coisas assim que eu não vou entrar em detalhes, mas que são importantes para nós irmos pensando ao longo do caminho. Já falei também na importância do trabalho dos brasileiros e brasileiras no exterior e da importância de nós estarmos ligados, estarmos conversando, organizados de uma certa maneira e preparados para sabermos exatamente onde estaremos e o que faremos num momento tão grave como esse para a história do Brasil. Eu acho que é importante que eu sou um velho militante político, já hoje trabalhando na imprensa, mas não me esqueci dos golpes que eu vivi. Vivi o golpe de 64 no Brasil e a gente foi surpreendido no golpe de 64, tomamos algumas atitudes, mas fomos surpreendidos e praticamente não reagimos da forma como deveríamos reagir. Tive a experiência do golpe no Chile, onde eu também fui muito surpreendido, tanto que eu estava passando de frente do Palácio de la Moneda quando os aviões começaram a sobrevoar o palácio. Eu tive que sair correndo diante daquela possibilidade de bombardeio para tentar me preparar também, uma vez que eu era um estrangeiro no Chile e tinha que tomar algumas medidas de segurança. Mas acho que agora, talvez o golpe de Estado não seja semelhante àquele. Um golpe de Estado com exército na rua, com tanques. Aliás, tentaram mostrar aqueles tanques em Brasília, eles estragaram no caminho, mostraram que realmente a experiência de tanques na rua é mais cômica do que realmente amedrontadora. Mas há outras maneiras de dar um golpe de Estado e nós temos que estar muito atentos a ela, todas as maneiras. Portanto, temos que prestar atenção à reação das instituições, à reação do Congresso, cobrar dos nossos representantes que reajam, a reação do Judiciário, que foi uma reação mais ou menos uníssona, e a reação de todas as outras instituições no sentido de garantir que o Brasil tenha eleições livres, democráticas e que os vencedores possam ocupar o poder. É essa a minha expectativa e esse foi o tema da semana que me escapou, porque eu queria falar de outras coisas, mas o Bolsonaro não deixou. Queria lembrar vocês para se inscreverem no canal. A ajuda de vocês, a presença de vocês vai ser muito importante para a continuidade do nosso trabalho.